Olá, jovem, tá começando mais um Falando de Parapente, ainda nesse cenário diferenciado aqui, porque não deu pra gravar em outro lugar, tô gravando aqui mesmo, tá certo? Você já sabe que aqui é meio várzea, a coisa não é super profissional, mas tudo bem, o importante é que eu tento trazer o máximo de conteúdo aqui pra você. Hoje a gente vai falar sobre vela xoxa meio desmontando, você tá voando, desmonta a vela, ela vive meio xoxa. Vamos entender um pouco essa situação. Eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar um joinha, compartilhar esse vídeo se você gostar, me seguir no Insta e a página Falando de Parapente. Também entra na loja do canal para ver as novidades. Sempre tem uma camiseta com estampa relacionada a parapente. Lá tem várias estampas, entra lá para ver. Vamos falar aqui sobre uma situação meio específica que é a seguinte. Você está sempre voando e você está sempre com a vela xoxa, com a vela... querendo desmontar, ou ela desmonta algumas vezes na sua cabeça, ou dá umas penduladas e você dá uma despencadinha. São vários fatores que podem causar isso, mas eu vou falar de uma situação específica aqui que é relacionada à velocidade e ângulo de ataque, tá? A asa, você sabe, o parapente, toda a asa, mas o parapente, ele tem uma velocidade mínima de voo, né? Que se ele baixar mais do que isso, ele corre o risco de estolar. Então, se você está voando próximo a essa velocidade de voo, que varia de vela para vela, varia de carga alar para carga alar, mas é aproximadamente 22 km por hora. Se você está perto dessa velocidade, ou seja, vai freando, ou alguma coisa faz você frear, você está perto dessa velocidade, né? Com relação à massa de ar, não com relação ao chão, tá? Muitas vezes você pode estar parado com relação ao chão, não tem problema, mas com relação à massa de ar. Se você para, né, ou se você diminui a velocidade com relação à massa de ar, o que acontece? Descola o fluxo de ar do extradorso da vela, ou pelo menos ele começa a turbilhonar em cima da vela, ele começa a descolar, né? Então muitas vezes não descola de uma vez, mas fica querendo descolar, porque a velocidade diminuiu. E aí você já começa a entender aquela questão de ficar os comandos meio bobos, né? De a vela de repente dar uma descolada, né? Aquela situaçãozinha que... Isso com relação à velocidade. Ainda tem com relação ao ângulo de ataque. Se aumenta muito o ângulo, você vem voando e por algum motivo, termal, por exemplo, tem uma inércia, você bateu na termal, fez assim, o ângulo de ataque muda aqui na asa. E isso pode, além de fazer você perder velocidade, fazer o fluxo descolar. Quantas vezes você já não bateu na termal, a vela foi para trás, antes dela dar o avanço, ela dá um oi, sabe? Então tem a ver com descolar o fluxo. Mas isso pode acontecer, e aí vem a puxadinha de orelha, naquele voo calçadinho, naquela fórmula lá que tem uma galera que voa calçadinho. Ricardo, não é para eu sentir a vela, é para você sentir a vela. Você pode segurar e sentir o peso da vela na mão. Coisa ali de 6, 7 quilos, você vai sentir. Mas tem gente que voa realmente calçado, voa com 10, 15%. Passou um treco voando aqui. Com 15, 20% de freio. E muitas velas não toleram ou voam mal quando você tem baixa velocidade e muito freio acionado, mesmo porque você distorce o perfil na parte de trás ali, o que causa uma certa turbulência. Então, sem contar que você está perto dessa velocidade de stall, você vai freando, voando 3 voltas na mão, e aí a vela vai perdendo velocidade e vai descolando. Então, essa coisa de voar muito calçado é problemático. Você tem que sentir a vela, mas não pode voar super calçado segurando a vela. Mesmo porque algumas vezes você voa segurando a vela e aí sua vela está sempre tentando ir para frente, porque ela está sempre na posição errada, ela não está na posição certa de voo. Você vai freando ela vai sempre ficando um pouco atrasada. E aí você vai falar assim, pô, minha vela vive cabeceando, Por quê? Porque você está segurando ela e ela está tentando buscar voo, ganhar velocidade. Então o tempo inteiro ela está ali. Qualquer levantadinha de mão que você dá, ela, oi, vai para frente, entendeu? Então essa é uma das coisas que podem acontecer. O ângulo de ataque afetado, eu já falei.
o ângulo de ataque, né, estando muito aumentado, ou seja, muito assim, ele pode causar a tal da perda estática, né, que é você perde velocidade, perde incidência e a vela dá uma desmanchada, pode até desmanchar de uma vez. Uma coisa importante você ter na sua cabeça é que o parapente, ele é um paraquedas que plana, certo? Então, você não vai despencar de lá de cima, mesmo que aconteça isso, né, na termal, pum, bateu na termal, ela deu uma xoxada, você tem que levantar a mão, né, para ela buscar o voo, ela vai buscar o voo, contive o avanço se ela avançar, se não avançar, tô na boa, pilotando. Mas o que acontece? Qual que é essa situação desse avanço? É exatamente isso, bateu na termal, ela muda o ângulo de incidência, ela perde velocidade, se você acionar o freio nessa hora, pode acontecer de você estolar, pode acontecer de você negativar dentro de uma termal fazendo isso. Você entra na termal e aí bate essa termal, muda o ângulo de ataque, tira a velocidade. Se você toca a mão mais do que o necessário, força para entrar na termal, pode ser que você negative. Aí, dá aquela virada dentro da termal, toma aquele susto, não entende o que aconteceu, negativou a vela na entrada da termal. Toma um cuidadinho. Não forçar essa entrada da termal, ela tem um tempo para ela tomar a pancada da termal e entrar na termal, né? Então tem toda essa manhazinha que é sensibilidade, é você ir pegando a manha de sentir a vela penetrando na termal e ganhando voo, certo? Mas eu espero que você esteja entendendo o que eu quis dizer com essa coisa da vela ficar xoxa, desmanchando, velocidade, tá? Espero que você esteja compreendendo mais ou menos. É que assim, para quem não conhece parapente está entrando, ou para quem é iniciante, talvez não tenha vivenciado essas situações que eu estou falando, então eu estou falando meio grego. Mas, para quem já voa, vivencia, né, já experimentou o voo termal, eu tenho certeza que você está entendendo o que eu estou falando, tá? Se você é iniciante e não passou por isso ainda, você volta nesse vídeo aqui futuramente que você vai entender o que eu estava falando. Bom, ou você vai falar assim, pô, o Ricardo falou sobre isso lá num vídeo passado, é isso aí, agora sim, eu entendi. Vamos lá, como sentir que está acontecendo essas situações, né, de descolamento, de vela xoxa? Uma das coisas que conta pra gente que a vela está perto dessa velocidade de stall, que ela tá para acontecer isso, é o vento relativo no rosto. Você sabe que a gente está se movendo a 36 km por hora dentro da massa de ar, e dependendo da velocidade que ela tá, dependente se você está contra vento, a favor do vento, você está a 36 por hora. Ela fala, Ricardo, mas eu fico parado no ar, supondo que tiver a 36 o vento vindo e eu a 36 para frente, eu tô parado, tá parado com relação ao chão. Dentro da massa de ar você continua a 36 e você tem que estar sentindo esse vento no rosto. Quando o vento diminui, significa que a sua velocidade diminuiu. Ah, Ricardo, mas na termal eu sinto, às vezes some o vento, às vezes o vento vem de baixo. Porque na termal muda o ângulo de incidência do vento. Você tem vento vindo de baixo, você tem descendente vindo de cima. Então, sentir o vento no rosto é importante para você saber a hora que você tem que liberar mais a vela, que você tem que frear a vela. Então, o vento no rosto é uma dos indícios de que a vela precisa de velocidade. Ela está pedindo velocidade, tá? Os controles ficarem mais bobos. Quando muda a incidência do vento, pensa o seguinte. O ar tem que estar pegando, o parapente tem que estar fazendo esse movimento aqui, o ar se chocando com a boca do parapente. Quando o comando fica meio bobo, você está no meio da termal ali, a vela fica meio boba, você sente ela meio xoxa. O que aconteceu aí? Aconteceu que o ângulo de incidência está errado de alguma forma. Então não está se chocando exatamente onde deveria e a vela não está durinha, inflada, né? Nesse momento, fala, pô, mas Ricardo, eu vou despencar? Não, é momentâneo, acontece a todo instante isso, né? Acontece a todo instante essa situação. Acontece a todo instante essa situação da vela ficar meio boba por causa de incidência. Mas faz parte da pilotagem, você está ali controlando essa pressão. Perdeu pressão, você recupera a pressão, né? Para jogar o centro de pressão um pouco mais para frente, na boca do parapente, para que ele não desinfle. E é assim.
Tem que prestar atenção nos ângulos acima do normal, né? Você já sabe que se a vela avançar, ela tem tendência a colapsar, exatamente por causa da mudança do ângulo de incidência. E também quando ela vai muito para trás, pode acontecer isso de estar perto de um stall. Se você tocar a mão nessa hora que ela está para trás, né? Você lembra do levanta a mão? Porque se ela estiver para trás, ela está com pouca velocidade e qualquer acionada de freio ali pode levar para um stall, tá? Movimento de pitch da vela, que é esse avanço, esse atraso, né? E a questão do voar super calçadinho aí, que é problemático de qualquer forma, né? A pilotagem ativa, ela envolve um monte de coisa que não é só você ficar calçado, é você sentir a pressão da vela, e a pilotagem ativa vai muito além disso, tem a ver com acelerador, com entender, tem a ver com corpo, né, corpo molinho, responsivo às coisas que estão acontecendo na vela. Então, pilotagem ativa engloba um monte de coisa, mas o fato é que você está controlando a pressão da vela, controlando os movimentos que a vela faz, né, faz parte da pilotagem ativa e é importante. Eu disse, a vela é um paraquedas, né? Então a gente está lá em cima, não vai despencar, porque a vela é um paraquedas, a única diferença é que ela plana, ela é feita num ângulo para planar, né? E a gente tem que fazer e garantir que essa vela continue planando, que ela esteja sempre no ângulo certo, tendo a melhor performance e o melhor planeio, né? E para isso a gente tem essa sensibilidade com relação a ângulo e com relação à velocidade relativa do vento. Beleza? Eu sei que é um tema complexo, abrange um monte de coisa, mas eu gosto de falar assim, tudo meio junto, porque pode ser que muita gente não tenha entendido alguns conceitos que leu ou que aprendeu durante a trajetória, e de repente uma das coisinhas que eu falei aí, pá, dispara alguma coisa que faz entender o todo, né? Todo mundo eu sei que voa, tá aí absorvendo conhecimento o tempo inteiro, tanto com amigos, quanto com livros, quanto com professores, mas às vezes passou alguma coisa e aí numa dessas colocações aqui, pá, dá um estalo. Espero que tenha sido o seu caso aí, que tenha dado um estalo, ou que pelo menos você relembrou alguma coisa que você já viu lá atrás, tá certo? Vamos tomar cuidado, vamos manter a vela voando, vamos manter velocidade, velocidade é importante para o parapente, tá? Vamos tomar cuidado com os ângulos estranhos, né? Durante o voo. Vai falar assim, Ricardo, mas todo ângulo é estranho, é problemático, a vela tem que ficar travada. Não, né? Com o passar do tempo, você vai entendendo o movimento pendular da vela, que a nossa aeronave ela é diferente de todas nesse sentido, ela tem um pêndulo, um movimento pendular. E aí você vai entendendo esse movimento pendular e pode até usar ele a seu favor. Mas isso é uma coisa mais avançada, faz parte da pilotagem ativa, faz parte da sua evolução dentro do esporte. Tá certo? Aliás, da nossa evolução. Eu espero que esse vídeo aqui tenha ajudado de alguma forma. Se você gostou, compartilhe esse vídeo. Dá um joinha, não custa nada, o joinha é de graça, tá bom? Também, se quiser se tornar membro do canal, tem um botãozinho aqui embaixo, tornar-se membro. Você ajuda mensalmente o canal aí. Também dá para mandar alguma coisinha por Pix, se você quiser. Também dá para entrar na loja do canal e adquirir uma camiseta muito irada, com uma estampa relacionada a voo livre, que você vai chegar em qualquer lugar, a pessoa vai saber que você voa de parapente. Então entra lá, vê as estampas, tem sempre uma estampa ali que combina com você, eu tenho certeza, tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui e eu volto depois então falando de parapente. Valeu!